A gente leu agora há pouco o tweet do Bananinha falando que um acordo sem a participação, sem algum recuo do STF, será um acordo caracu. Você acha que existe um cenário que o Lula possa conseguir alguma coisa? Tipo assim, ó, beleza, Trump, não vou mais ficar tão aqui com a China, tirar as tarifas, o Trump tira as tarifas e o STF continua prendendo o Bolsonaro? Eu acho que esse é o cenário mais provável. Mais provável? Mas, assim, o Trump, eu ainda creio que essas tarifas não vão entrar em vigência. Tem um prazo para negociação. O Lula falou que vai aplicar reciprocidade, mas não aplicou. Ele avisou que pode aplicar. Nesse sentido, o Itamaraty está entrando em contato e já vai pintar a ideia de um acordo. É o que eu acho que vai acontecer. Só que ao mesmo tempo o Lula vai ter que prestar, vamos dizer, suas devidas considerações com relação à China. Ele vai ter que ir atrás do Xi Jinping, porque ele também não vai poder ceder em tudo para os Estados Unidos. Porque, naturalmente, o que os Estados Unidos estão fazendo é jogar publicamente essa ameaça. Foi uma carta dirigida nominalmente ao Lula, o que é uma coisa um pouco incomum. Ele joga essa carta, ele trata nominalmente com o Lula, ele obriga o Brasil a ter que jogar, e naturalmente ele não vai colocar todos os interesses na clara. Ele não botou ali, você é um aliado direto do BRICS que fica enchendo meu saco na seara internacional, fica tentando organizar sublevação de paizinho na ONU contra as minhas decisões, fica tentando me atrapalhar ora na Ucrânia, ora na questão israelense, fica aí juntando um monte de paiseco pra se juntar com a China, tá querendo fazer um bypass no canal do Panamá, que eu quero ter minha autoridade sobre o canal do Panamá pra ajudar a China a rodar com os produtos e matérias-primas dele sem passar pelo canal. Você tá me enchendo o saco, você tá entendendo, seu cucaracha do cacete? Já encheu, volta lá a sambar, que é o que você sabe fazer melhor, manda teus travestis e teus jogadores de futebol pra Europa e não enche meus culhões. É isso que os Estados Unidos querem. E o Lula vai ter que ceder, mas ele tem dom, igual eu falei, ele tá tendo que, agradar dois senhores. Não gosto de ficar dando exemplos bíblicos, mas não existe o famoso não se agrada a dois senhores? Não tem, cara. Nós somos escravos nisso. Então, qualquer acordo com os Estados Unidos que agrade bem os Estados Unidos vai desagradar em alguma medida a China. Mas nós dependemos mais da China do que dos Estados Unidos. E vice-versa. Ai, cara, mas o Lula diz pra todo mundo que ele é um grande negociador, que ele põe todo mundo numa mesa. Vamos sentar numa mesa e vamos revolver, vamos sentar. Pois bem, tá aí uma mesa, tem uma mesa bem grande pra você revolver. Então a mevona aí, a mevona assim, tá cheia de coisa. Tá cheia de hambúrguer. O Gabs Leibs falou, e a China pensa o quê, Renan? Mesma coisa, lógico que pensa. O Xi Jinping, pega lá o Xi Jinping chamando a gente de vagabundo. O Xi Jinping, num dos textos dele ali dentro do Partido Comunista, ele fala sobre o modelo latino-americano que, eu não sei se ele usou o termo vagabundagem, mas ele dá a entender que o Xi Jinping chama a gente de vagabundo e que esse modelo, esse aqui ó, Xi Jinping, veja só o que eles acham da gente, criticou pessoas preguiçosas na América Latina que viveriam de dinheiro do governo. De que país que caiu na armadilha da renda média e tem problemas fiscais, ele tá falando, somos nós, olha só. Precisamos aprimorar a política e o sistema de serviços públicos. Para promover a prosperidade comum, não devemos adotar a abordagem do assistencialismo. No passado, alguns países latino-americanos adotaram o populismo e o alto bem-estar social apoiou um grupo de preguiçosos e aqueles que recebiam algo em troca de nada. Isso é o Xi Jinping falando, o modelo dos caras é ficar dando dinheiro para preguiçoso a troco de nada. Como resultado, as finanças nacionais ficaram sobrecarregadas e caíram na armadilha da renda média, da qual não conseguiram se livrar por muito tempo. Os benefícios do bem-estar social não podem ser reduzidos depois de aumentados. É insustentável praticar o assistencialismo que excede as próprias capacidades, e isso inevitavelmente acarretará sérios problemas econômicos e políticos. Devemos persistir em fazer o nosso melhor e agir dentro das nossas possibilidades, concentrando-nos em melhorar o nível dos serviços públicos, fornecendo com precisão os serviços públicos básicos em áreas de maior preocupação para a população, como educação, assistência médica, assistência idosa e moradia. Veja, ele tá falando, vamos dar o básico da educação que a nação chinesa precisa, com qualidade. Educação, assistência médica, assistência idosa e moradia, e garantindo o padrão de vida básico das pessoas necessitadas, sem criar expectativas ou fazer promessas vazias, amigo. No fundo, o básico tá aqui à disposição, tá bom, chinês? O resto, vamos trabalhar, vamos rachar de trabalhar, e vamos virar um país rico, vamos virar uma superpotência. Esse é um pacto que os japoneses fizeram no pós-guerra. Esse é um pacto que coreanos fizeram no pós-guerra deles também. Esse é o pacto que os chineses fizeram, e eles cumpriram o pacto. Agora, estamos falando aqui de nações de alto QI, gente muito inteligente, culturas de trabalho, cultura do arroz, cultura da recompensa postergada. Tô falando de culturas milenares, em grande medida culturas superiores. Tô falando que veio o boom da modernidade, chegou pra eles como um choque, o Ocidente chegou lá como um choque, o Ocidente criador, criativo, poderoso, violento, chegou lá, bagunçou eles todos, eles ficaram bagunçados, depois eles se ergueram e futuro no século XXI aqui é deles. O futuro é deles. O futuro é a Ásia. Esses caras não optaram pelo caminho do assistencialismo, do populismo. Então o que o Xi acha da gente é
o que o Trump acha da gente? Sim. Ele só se relaciona de maneira diferente. É outro tipo de coisa. O Thiago Lamoni falou que inveja das civilizações orientais. Sim, cara, porque a gente sempre assiste, lê a história dentro do prisma ocidental, porque nós somos um filho bastardo do Ocidente. Mas a história é sobre a China também. A história é muito sobre a China. Estamos falando de uma nação que, enquanto havia o Império Romano, eles estavam lá, presentes com suas dinastias, com seus exércitos. Quando o horizonte se entasta, olha, eu adoro estar na Idade do Bronze, tá? Os criadores da carruagem de guerra inventaram a carruagem de guerra lá na Ásia Central. Em pouco tempo a carruagem de guerra chegou na China. E esses caras já estavam usando carruagem de guerra lá na China. Esses caras ininterruptamente se mantiveram como força poderosíssima ao longo da história humana. Sofreram, apanharam, passaram por tudo. Eles são uma super civilização. E a gente não olha, porque né, nós somos voltados pro nosso mundo, mas existe um mundo pra lá. Muito louco isso, né? E assim, vamos ser honestos. O impacto do Bolsa Família muito tempo atrás foi dois. Acabar com a fome extrema, e funcionou. E dois, acabar ou diminuir muito o êxodo rural. A China também acabou com a fome extrema e elevou a renda das pessoas. E também soube cuidar do êxodo rural para não ser favelizada. A China não se favelizou. Ela pegou o êxodo rural e falou, vamos trabalhar isso de maneira ordenada. Ah, não, eu quero migrar. Eu quero ir pra Guangzhou. Eu quero ir pra Guangzhou, pra Lanzhou. Aqueles nomes, né, mandarim e tal. Não, você não pode. Tem cota. Não é várzea a migração. Então eles não deixaram as cidades se favelizarem, adaptaram os serviços públicos para resolver as pessoas, construíram as cidades para receber as pessoas que trabalhavam nas empresas. A China preparou o próprio crescimento, porque a China preparou poupança, preparou capacidade de investimento, teve planejamento estatal com abertura comercial e abertura ao espírito capitalista poderoso que eles têm e sempre tiveram, sempre foram uma força comercial. A gente não. Então veja como a China acabou com a pobreza. Gerando riqueza, aumentando a produtividade, gerando riqueza. E planejando, e como eles evitaram a desfavelização? Planejando a migração interna. Não é várzea. Como o Brasil fez isso? Dando dinheiro pra pessoa não fazer nada em casa. É demais. Os que os caras fizeram, gente, nos últimos 50 anos, o que a China fez, galera. O que a China fez nos últimos 50 anos é... Ó, a Tamires Araújo falou uma verdade, ó. Pelo contrário, todos da Ásia têm um ódio do Japão. O Japão foi cruel. Hoje abre as portas para geral entrar e está tornando um caos. A criminalidade subiu. O Japão, galera, não nos esqueçamos. O Japão sempre foi mais fechado, altamente militarizado e sempre se considerou muito superior aos vizinhos. Os vizinhos têm raiva histórica do Japão. O Japão é perigo. O Japão compra. O lance, tem um meme muito engraçado disso, que é o seguinte: os três países do eixo, né, os principais, é Itália, Alemanha e Japão, né? Passou-se Guerra Mundial, né? Aí a Alemanha virou o grande vilão, com razão. Ninguém gosta de alemão. Polizei. Aí o italiano passou a Segunda Guerra. Macarrone, gigantesco, venga comer macarrone, borbetta, si scherza disso, non mate ninguém, tá tudo buono, vamos, mangia que te fa bene. Eu adoro italiano e o japonês. Mangá, anime, eu sou inofensivo. Mentira, os caras eram sanguinários, entendeu? Sempre foram sanguinários. Então eles viraram, os japoneses viraram modo eles entraram nesse modo aí e então não esqueceu dele, só sobrou na lomba do alemão. O Japão virou Kawaii Desu. Os caras acham que eu vou ser cancelado porque eu imitei o japonês? Cara, mas na verdade, os japas entraram no modo tanto que, tá? Um grande escritor japonês, Yukio Mishima, sentiu, ele percebeu essa emasculação, o fim desse espírito, né? O Mishima escreveu muito sobre isso. E o Mishima tem uma das histórias mais incríveis do Yukio Mishima, que ele... não, mas é a morte dele, né? Ele achava que o corpo precisa ter uma morte gloriosa, morrer jovem, forte e tal. Ele era uma bichona, inclusive, se eu não me engano, ele veio ao Brasil uma vez, teve uns namorados aqui no Brasil, mas é um grande escritor, grandioso escritor. O Mishima, aqui no Brasil, ele é autor do Confissões de uma Máscara, é o Pavilhão Dourado, Confissões de uma Máscara, Vida à Venda, Sol e Aço, tá? É um autor based. E ele, cara, ele queria, né, um retorno daquela coisa do Japão imperial. E aí ele vai lá e invade uma base militar com os loucos da turma dele. Sai matando a galera, toma uma base e vai lá e pratica um seppuku na frente de todo mundo. Ele se mata na frente da galera. Muito louco.